Eu sou enfermeira, né? Esse ano eu fiz 30 anos de formada, né? Sou da idade do SUS, né? Pelo menos da oficialização dele, né? Com a Lei 8.080 de 90. E sou musicoterapeuta também, fiz a pós-graduação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Né, tive a grande satisfação e o privilégio de ter os melhores professores, né, os pioneiros da musicoterapia no país, né, tive a oportunidade de conhecê-los. Também sou associada, né, na Associação de Musicoterapeutas do Espírito Santo. Tenho especialização na área de saúde do trabalhador, sou enfermeira do trabalho, né, meu mestrado é em saúde coletiva. Tenho doutorado na enfermagem, fiz o curso técnico de piano, mas não me considero uma musicista, né? Acho que o piano, ele exige um tempo de estudo muito grande, mas tenho essa formação, que é o meu instrumento de maior domínio, né? Sou professora do departamento de enfermagem e coordeno um projeto que eu idealizei em 2009, denominado Vida em Harmonia, Música no Cuidado em Saúde. E desenvolvo pesquisas também nesse campo da atenção primária, da musicoterapia. Então, vim conversar com vocês hoje sobre esse tema, né? E antes da gente começar, eu queria compartilhar com vocês uma canção, né, como um prelúdio, uma introdução nesse momento que passaremos juntos, né? Trouxe essa foto foi tirada por um estudante de enfermagem, hoje ele já é enfermeiro com mestrado em saúde coletiva, que é o Tiago Castro, né? Foi nosso aluno e quando eu pedi que ele tirasse alguma foto, ele também é músico, é violinista, eu pedi que ele tirasse algumas fotos, né, dada a habilidade que ele tinha com a fotografia, e eu fiquei encantada com as fotos, né, que ele tirou, e eu pedi que, então, pudéssemos utilizar no nosso projeto. Então, essa é uma foto que eu trouxe do Tiago, e vou compartilhar, então, com vocês uma canção para a gente iniciar esse momento de reflexão aqui. Então, essa canção, né, ela foi composta por Gladir Cabral, né, um músico, professor universitário da Unesc, né, poeta, uma pessoa com uma mente brilhante, um artista, uma pessoa com uma sensibilidade incrível, né? E ele fez essa canção em homenagem a Henri Nouwen, né? E foi um teólogo holandês, um professor universitário que chegou no topo da sua carreira e não viu sentido em tantas coisas que ele conquistou em termos de título, e ele então foi para uma instituição denominada ARCA, né, no Canadá, para cuidar de pessoas com transtornos mentais, né? Então, quando a gente utiliza, né, essa técnica, essa estratégia, que é a musicoterapia receptiva, né, a audição de uma canção, nós temos inúmeros elementos que tocam, né, a nossa sensibilidade, né? Nós temos a letra, nós temos o ritmo, no meu caso tem os sentidos e os significados, né? Porque eu conheço o Gladir, uma pessoa que eu tenho grande admiração, e já ouvi essas músicas em outros momentos, então ela tem um sentido e um significado diferente, né? Para vocês que estão escutando pela primeira vez, ela vai produzir subjetividades. Então, a música é um recurso, que não é um recurso sem efeitos colaterais, né? Eu estou aqui, distante de vocês,
não é a situação que é mais interessante da gente trabalhar com um recurso que vai tocar os sentimentos, né? Mas o musicoterapeuta, ele é o profissional que ele é formado para lidar com esse recurso musical. E é um pouco do que a gente vai trabalhar nesses momentos que estaremos juntos. E por que essa canção? Né? Essa canção ela fala do cuidado, né? Cuidar de gente que nem de um jardim, né? Plantando começos, amando pessoas, vendo-as crescer, né? Não sei se vocês já viram o tempo que demora para um ipê florir, né? Vê-las crescer como jasmim, como ipê. E toda essa poética que tem nessa canção, ela nos faz refletir sobre que cuidado nós desejamos prestar, né? Com as pessoas que estarão sob nossa responsabilidade. Então, eu não sei qual é a formação de vocês que estão aqui hoje, mas nós trataremos da musicoterapia. Entretanto, o cuidado, ele é inerente a todos os profissionais, né? O cuidado em saúde é uma atitude importante, né? E eu fui de um tempo, né, que a minha formação enquanto enfermeira era completamente distanciada, né, do paciente. A gente não podia chorar, a gente não podia demonstrar sentimento. E numa outra lógica, né? E muitas vezes a gente trabalha, né, essa relação terapêutica quando a gente envolve alguns elementos importantes, como a empatia, como a interação, a comunicação, que não necessariamente vai depender da palavra, né? Então, é um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje. Então, falar da música, da saúde, do cuidado humano, né, é realmente relembrar, né, toda a trajetória da humanidade, né? A música acompanha o homem desde os primórdios. Entretanto, a musicoterapia, enquanto área de conhecimento da música, ela é relativamente recente. Então, pensar a musicoterapia dentro das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, né? Antes denominadas alternativas, né? Elas não são alternativas, elas são complementares, né? O cuidado ampliado, a gente vai ver um pouquinho, né? A rede de atenção, as redes de atenção à saúde, que tem como porta de entrada a atenção primária, e nós temos aí o desafio de defender o SUS, defender toda essa estrutura que foi conquistada nos últimos, não foram 30 anos, né? 30 anos foi quando tivemos a legislação, mas o SUS foi gestado bem antes, né? Então foi todo um movimento, uma conquista da sociedade brasileira. E a gente tem que cuidar, né, também do SUS. E a musicoterapia, ela entra aí como um grande desafio, e principalmente num contexto que estamos vivendo hoje de pandemia, que não é um contexto inédito, nós já tivemos no mundo outros contextos de pandemia, de epidemias, que geraram sentimentos, né, de medo, de dor, de, né, angústia, de incertezas. A pandemia da Covid-19, ela traz novos desafios, né? Nós temos hoje as tecnologias de informação que nos dão acesso a muitas coisas que acontecem no mundo todo, que nas últimas epidemias não existia, né, essa tecnologia. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa vantagem da tecnologia, ela também nos apresenta
como desvantagem na medida em que ela também desinforma, né? Com as fake news, com as notícias atravessadas. Então, nós estamos nesse contexto desafiador. E a gente não pode deixar de falar sobre o que é a musicoterapia, né? Eu me encontrei com a musicoterapia, embora eu tenha concluído o meu curso técnico de piano em 84, né? Então, eu estudei praticamente 13, 14 anos, né? Desde criança, estudando música, harmonia, teoria. E quando eu entrei na enfermagem, eu também havia passado na graduação do curso de música, né? Antigamente era EMES, né? Escola de Música do Espírito Santo. E eu, então, tive que decidir, né? Porque eu não conseguiria dar conta dos dois cursos. E eu, então, fiz a opção pela enfermagem e passei muito tempo, muitos anos, para compreender que eu poderia unir a enfermagem à música, né? Eu poderia me aproximar da musicoterapia. Então, foi quando eu, em 2009, eu gosto de falar, de contar essa história, porque nós professores somos muito tocados pelos nossos alunos, né? Eu recebi um CD de um aluno, o Maxon, um ex-aluno, agora colega de trabalho, de profissão, e ele então me deu um CD e eu fiquei encantada, um CD com músicas, uma harmonia, um trio harmônico, e aquilo me tocou. E eu tinha um projeto, tem um programa, né, que trabalha a arte na formação universitária, e eu então percebi que eu poderia ter um projeto voltado para a música. E aí eu comecei a estudar sobre a música e a saúde, e me deparei com a musicoterapia. Então, antes de 2009, como Paulo Freire fala, né, eu tinha uma consciência ingênua, né? É a ignorância de não conhecer uma área de conhecimento. Quando a gente não conhece, a gente banaliza. E quando eu me deparei com a musicoterapia, eu fiquei encantada, apaixonada. E então eu fui para o Rio de Janeiro fazer a pós-graduação, fiz em módulos, né? Na época não tinha curso aqui no estado, né? Na época que eu fui, e cursei a pós-graduação. E na época fiz o meu doutorado também utilizando a música, né? Só que eu não fiz na musicoterapia porque o meu doutorado foi na enfermagem, eu precisava trabalhar questões próprias da enfermagem. Mas eu me aproximei muito da musicoterapia nesse período, né? Da formação, e foi quando eu descobri a complexidade que é essa área de conhecimento. E nós temos no Brasil, eu vou falar mais adiante, graduação em musicoterapia, desde a década de 70, né? E a musicoterapia, de acordo com a Federação Mundial de Musicoterapia, é a utilização da música, dos seus elementos, som, ritmo, melodia, harmonia, por um musicoterapeuta qualificado, né? Não é qualquer um. Às vezes antigamente, eu não sei, acho que agora nem tanto, né? Mas assim, às vezes a gente ouvia assim, um salão de beleza dizendo que tinha musicoterapia, né? Quer dizer, não desmerecendo o salão, mas assim, não é um ambiente muito comum de encontrar um musicoterapeuta, né, formado. Então, a gente vê uma banalização, porque acha que utilizando a música, eu sei tocar violão, vou tocar para o paciente, estou fazendo musicoterapia. Não é. Da mesma forma como na enfermagem a gente precisa respeitar a área de atuação do enfermeiro, né, não chamando todos por enfermeiro, na musicoterapia da mesma forma. Então, a musicoterapia, ela trabalha com o indivíduo, ou grupo, ou comunidade, e ela tem como objetivo
facilitar e promover a comunicação, a relação, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e ou restabelecer funções do indivíduo para que ele ou ela possa alcançar uma melhor integração intra e ou interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, reabilitação ou tratamento. Então, é um campo de conhecimento da música altamente complexo, né? A UBAN define a musicoterapia. A UBAN é a União Brasileira de Associações de Musicoterapeutas, né? Eu vou falar mais adiante dela. Ela define como musicoterapia um campo do conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre o musicoterapeuta e as pessoas assistidas. E o que é essa prática objetiva? Favorecer o aumento das possibilidades de existir e agir, seja no trabalho individual, com grupos, nas comunidades, organizações, instituições de saúde e sociedade, nos âmbitos da promoção, prevenção, reabilitação e transformação de contextos sociais e comunitários, evitando dessa forma que haja danos ou diminuição de processos de desenvolvimento do potencial das pessoas e ou comunidade. Então, a musicoterapia é um campo potente, né? E quem é o musicoterapeuta? O musicoterapeuta é um profissional de nível superior, ele pode ser graduado em musicoterapia, então tem cursos de 4 anos, de 4 anos e meio, não sei se 5, né? Ou um profissional graduado que tem alguma habilidade musical, seja com um instrumento, seja uma habilidade com a voz, mas todas as instituições que formam musicoterapeutas, principalmente na pós-graduação, elas precisam observar essas habilidades musicais, né, no processo seletivo. E essa especialização em musicoterapia, que é uma pós-graduação lato sensu, que também confere o título de musicoterapeuta. Realiza tratamento de pacientes, clientes ou usuários fazendo utilização da música, recursos sonoros musicais com finalidade musicoterapêutica. Também estabelece vínculo sonoro-musical com pacientes, clientes, usuários, aplicando intervenções sonoro-musicais e efetuando a leitura musicoterapêutica. Atua com intervenções musicoterapêuticas, atendendo às premissas de promoção da saúde de pacientes, clientes ou usuários. E considera a pessoa como um ser biopsico-sócio-espiritual. Nós vamos falar mais adiante sobre essa questão da clínica e como o elemento, né, que é foco, né, que é o instrumento de trabalho do musicoterapeuta, que é a música, ele por si só já é um recurso que promove essa integralidade do cuidado. Então, o musicoterapeuta, ele tem essas intervenções baseadas nessa sistemática do uso da música. Então, quando uma pessoa utiliza a música, eu vou tocar violão na unidade de saúde, eu sei tocar violão, sou médico, sou qualquer outra categoria profissional e vou tocar. Isso por si não é musicoterapia, né? Pode ser terapêutico? Pode, claro, né? Pode ser iatrogênico também, né? E nós temos aí
todo esse campo de conhecimentos da musicoterapia. Então, qualquer profissional que se aventure a utilizar música, ele precisa saber os limites de atuação, né, com esse recurso, respeitando a área de atuação do musicoterapeuta. As competências, elas envolvem basicamente os conhecimentos, que é o saber, né? As habilidades, o saber fazer e as atitudes, valores, que é o saber ser. Não adianta você saber muito, ter muito conhecimento, se você não sabe se relacionar com o outro, né? Principalmente na atenção primária, onde a gente precisa essencialmente do trabalho em equipe, né? Então, nós temos esses 3 elementos. E a União Brasileira de das Associações de Musicoterapia, ela desenvolveu uma normativa com base numa metodologia, né, que considera essa educação por competência, que é a matriz Deacon, e esse trabalho está disponível no site da URBAN, né? Vocês podem pesquisar, né? No final eu coloco a referência, aqui tem o link de acesso, né? Então foi todo um trabalho, né, na gestão da musicoterapeuta, a doutoranda Mariane Ozelani, né? E junto com uma equipe grande de musicoterapeutas que realizaram esse belíssimo trabalho, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês compreendam a complexidade que é o trabalho da musicoterapia. Então, pegando uma competência que é a realizar tratamento musicoterapêutico por meio do vínculo sonoro musical. Então, que atividades o musicoterapeuta precisa desenvolver? Todas essas atividades que estão elencadas aqui, ele precisa elaborar um contrato com o indivíduo que vai ser foco do seu cuidado, estabelecer objetivos, o plano terapêutico, planejamento, como é que eu vou fazer esse atendimento, preparar o setting musicoterápico, né, todo o ambiente, todo o espaço terapêutico, como eu vou estimular, né, como eu vou utilizar essa estimulação das expressões musicais, né, e várias outras atividades que são as habilidades que o musicoterapeuta precisa ter e desenvolver, né. É claro que numa formação, nós temos, toda formação, ela oferece o caminho das pedras, né, e a gente vai se aprofundando na medida em que a gente vai fazendo as nossas escolhas. Então, fazer música com finalidade terapêutica envolve participar da criação de música com o usuário, compor, improvisar, criar sonoridades, compor músicas, criar ritmos, melodias, harmonias, né? E é claro que isso são habilidades da área da música, né? Nós temos, inclusive, algumas definições de musicoterapeutas conceituados que colocam a musicoterapia como um campo da medicina. Ela não é um campo da medicina. A musicoterapia é um campo da música. É lógico que ela é um campo híbrido de conhecimento, envolve conhecimentos da música e da terapia, né? Que não envolve necessariamente a medicina em si, né? As ciências médicas, né? O campo da terapia está nas ciências humanas, né? Nas humanidades. Então, a gente pensa, muitas vezes, que a musicoterapia é um campo da saúde, mas é um campo que beneficia a saúde, não apenas a saúde, mas ela é um campo da música, né? Então, nós temos aqui uma série de outras competências, por exemplo, trabalhar com recursos sonoro-musicais, comprar, selecionar, até para comprar instrumento, né? O musicoterapeuta, ele precisa ter competência, ter habilidade para saber comprar, né? Quais os instrumentos que ele vai utilizar no processo, como ele vai fazer
higienização desses instrumentos, a desinfecção desses instrumentos. Então, quais os instrumentos que vão oferecer determinadas sonoridades, né? É interessante que a gente, por exemplo, é muito comum a gente banalizar também os instrumentos de percussão, né? Principalmente os instrumentos menores, né? E a gente percebe o seguinte, o ritmo é talvez um dos elementos não mais complexos, né? Mas assim, o ritmo tem uma complexidade. Então, o musicoterapeuta que tem essa habilidade com a percussão, né? Ele tem uma potência, né? Para desenvolver essas intervenções musicoterápicas, né? Tem até o Di Lutgards, que é do Rio de Janeiro, está com um canal no YouTube, interessante, né? E ele é percussionista, é musicoterapeuta, e a gente vai observando o quanto nós que não somos da área da música, que nos aventuramos a ingressar na musicoterapia, precisamos estudar música, precisamos nos aprofundar em determinados conhecimentos da música. É claro que nós temos outros conhecimentos, né, que também o músico vai buscar. Então, é importante que a gente saiba esse lugar, né? Então, a musicoterapia é uma especialidade do campo da música, embora alguns autores, inclusive não vou mencionar aqui, porque não quero criar essa polêmica, né? Mas a gente tem autores que são renomados na musicoterapia e que colocam a musicoterapia como um campo da medicina, né? Então, esse saber da musicoterapia, ele vem das artes, da música em si, né? Desse campo do conhecimento. Mas ela é um campo híbrido, né? Ela é um campo híbrido. O musicoterapeuta, ele tem que beber de diversas áreas de conhecimento para ele ter essas competências necessárias ao trabalho, ao fazer musicoterapia. Ela é interdisciplinar, né? Porque ela interage com todos esses conhecimentos aí que são fundamentais. E ela se insere não apenas nas políticas de saúde, a gente está falando muito no âmbito público, né? É claro que muitos musicoterapeutas trabalham em consultórios, clínicas, na prestação de serviços, também como prestador de serviço de medicina de grupo, né? Mas nós estamos falando que é o que a gente tem defendido, que é a ampliação das PICs, né? No serviço público, em especial a ampliação de espaços para o musicoterapeuta, né? No âmbito das instituições públicas, né? No nosso caso, do SUS, né? Mas nós temos aí o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que já houve conquistas importantes, né, de inserção do musicoterapeuta. Nas políticas educacionais, né, nós temos municípios que têm musicoterapeutas concursados que atuam em escolas públicas, né? Isso é muito interessante. Em projetos culturais e entre outras áreas. Então, a musicoterapia, ela trabalha com diversas experiências musicais, os sons podem ser sons da natureza, sons ambientes de animais. É muito interessante, às vezes, a gente vê aqueles CDs, né, como se fosse, assim, receita de bolo, né? Então, esse CD cura diabetes, então esse CD é para pessoas que têm tal doença, né, com tais músicas. Todo esse imaginário, né, ele vem de uma construção, muitas vezes, distorcida do que é a musicoterapia, né? Então, não existe essa receita pronta, né,
como se fosse um enquadramento, né, daquela patologia, aquelas músicas. É claro que há estudos que mostram, né, que determinadas músicas, determinado andamento da música vai favorecer o relaxamento, mas a gente tem que ver isso com bastante cautela, né? Então, essa ideia de tons menores são tristes, tons maiores são alegres, são mitos que foram sendo construídos, né? Então, por exemplo, tipo no fubá tem uma estrutura harmônica em tom menor e não necessariamente é uma música triste, né? Então, a gente tem aí todo esse imaginário, né? Nós temos, então, outras formas de sons, né? Paramusicais, não musicais, extramusicais. Então, o musicoterapeuta ele tem que ter essa dimensão, né, de todas essas experiências musicais que vão estar ali à disposição do seu fazer musicoterápico. E o uso da musicoterapia, ele pode se dar pela audição, né? A audição, a musicoterapia receptiva, foi um pouco do que nós fizemos no início, né? A gente pode dizer assim, mas qualquer um pode colocar uma música para a pessoa escutar. Ou então a própria pessoa pode colocar o fone de ouvido e escutar uma música. Claro que pode, mas isso não é musicoterapia, né? Eu sou psicóloga, eu uso música, né, com os meus pacientes. Ótimo, mas isso não é musicoterapia, né? E o musicoterapeuta, ele tem condições de explorar com muito mais propriedade esse elemento da música por conta, né, dessa formação, que é uma formação específica nesse campo, né? Então, nós temos a recriação, né, que nós poderíamos cantar juntos uma música, né, recriando essa música. Nós poderíamos improvisar uma música, compor uma música. Então, o musicoterapeuta ele vai mediar todos esses processos, né? Tem a técnica, a exploração e a técnica provocativa musical, que a professora Lia Rejane Barcelos trabalha, né? Trabalhou, fundamentou. Então, temos essas possibilidades. Aqui, só para vocês saberem que existem vários métodos e técnicas que o musicoterapeuta se apropria, né, para realizar as intervenções, né? Técnicas de improvisação, técnicas para tratamentos neurológicos. Então, você tem uma infinidade aí de técnicas. Essas daqui especificamente também estão disponíveis para que vocês conheçam lá no site da UBAN. Métodos e técnicas também de avaliação, porque o processo musicoterapêutico ele precisa ser avaliado. Então, tem as etapas. Como é que eu avalio se o paciente está tendo uma evolução positiva, se ele está realmente respondendo ao tratamento musicoterápico, né? Existem estratégias de avaliação. E aí, nesse sentido, a gente precisa fazer algumas reflexões epistemológicas, né, que vão fundamentar esse processo da clínica musicoterapêutica, né, da clínica musicoterápica. Então, eu tenho campos de conhecimento. Então, eu tenho as teorias que fundamentam o modelo biomédico, né, tem as teorias da psicanálise, tem as teorias comportamentais, né, que são as behavioristas, né, muito do condicionamento que às vezes é necessário em alguns tratamentos, né, você trabalhar com a utilização da música para esse processo de condicionamento. E Evenhood coloca essas 4 e a tendência humanista existencial, principalmente ele fala no contexto da saúde mental.
E o professor Dr. André Brandalize, ele fez essa síntese também apresentando alguns musicoterapeutas que desenvolveram teorias, métodos dentro do campo da musicoterapia e inserindo nesses modelos, né? Então, dentro da psicanálise, né? Dentro do behaviorismo, dentro do humanismo, né? Então, o professor André é uma sumidade, né? No método Northrop Robbins, né? Eu fiz até um curso recentemente, fiquei encantada com o trabalho dele. E ele desenvolveu também essa sistematização, né, da músico-centrada, práticas músico-centradas. Tem que ler um pouco mais, mas assim, são conhecimentos que ampliam o nosso olhar para esses processos de trabalho no campo da musicoterapia. E qual modelo que eu vou escolher, que eu vou adotar, né? Tem muito a ver com os objetivos que eu quero alcançar, com a condição clínica do usuário, com a visão de mundo do musicoterapeuta. Então, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de trabalhar com esse modelo behaviorista, comportamental, esse modelo biomédico, mas como enfermeira, às vezes eu me pego, faço uma autocrítica do quanto eu sou forjada também nesse modelo, né? Centrado nas classificações, né, no controle. E aí a gente tem essa visão do que você quer, né, de como você quer construir esse seu fazer musicoterápico. Então a gente precisa ter uma vigilância epistemológica, né, desse conhecimento que sustenta o nosso fazer musicoterápico, porque esse modelo teórico que eu escolho, ele tem que ser coerente com o método que eu escolho, com a técnica, com esses instrumentos, não são instrumentos musicais, tá? São os instrumentos que eu vou utilizar, uma escala de avaliação. Então, às vezes, eu estou querendo utilizar um modelo teórico dentro de uma linha humanista, mas eu utilizo uma escala de avaliação extremamente comportamental, né? Então, a gente precisa ter essa vigilância aí dessa coerência epistemológica na nossa construção desse nosso fazer musicoterápico. Sobre as evidências científicas, ficou bem pequenininho, mas assim, eu fiz acho que foi anteontem, para trazer para vocês, os estudos, as revisões sistemáticas é o que a gente tem hoje de mais forte em termos de evidência científica, né? Então, para você saber se aquela atividade tem evidência científica, você vai nas revisões sistemáticas, que são, na verdade, estudos feitos através de vários outros estudos randomizados, né, controlados, e estudos que tiveram um rigor metodológico e que vão estabelecer ali as evidências, se é uma forte evidência, por exemplo, a musicoterapia contribui para a redução dos quadros de dor, contribui para reduzir os quadros de ansiedade. Então, essas evidências, elas nos ajudam porque nós temos um compromisso ético com o sistema único de saúde, com os usuários, né, de utilizar práticas pautadas em evidência. Interessante que eu fui até olhar os comentários de algumas palestras, né, eu falei, deixa eu ver como que os outros palestrantes estão trabalhando as PICs aqui no Telesaúde, né, e aí um comentário, assim, interessante, né, falei assim, banalizando, né, o uso de uma determinada prática, vocês vão parar de usar essas práticas placebo, que não tem evidência, né, geralmente a pessoa tem um desconhecimento, tem um preconceito, é muito grande o preconceito em relação às práticas integrativas. É bem verdade que, né, nós temos práticas que dificilmente vão conseguir essa evidência científica nas próximas décadas.
Eu não tenho muita expectativa, porque são estudos que se pautam num conhecimento que esse modelo científico ele descarta, né? Que envolvem as subjetividades, aquilo que não consegue ser medido, né? Então, quando você faz um estudo, uma revisão sistemática, você controla variáveis para você ter uma precisão daqueles resultados. E quando você lida com um recurso que é completamente subjetivo, né? Que você não tem nem como medir. Então, as práticas integrativas, hoje, elas representam uma miscelânea de ações, porque cada prática tem o seu construto teórico. Então, se você pegar a acupuntura, ela está atrelada na medicina tradicional chinesa, tem lá os outros referenciais. Você pega a homeopatia, já está no vitalismo, em outras, né? Você pega a musicoterapia, o que trouxe evidências fortes para a musicoterapia foram os estudos de neuroimagem, né? Então, os mapeamentos cerebrais, que conseguiram realmente evidenciar o quanto a música ela traz essas ações, né? Os neurotransmissores, né? As reações neuroquímicas, então todo esse processo que envolve, né, a neurociência. E nós temos aqui, por exemplo, eu fiz esse levantamento rápido utilizando o termo musicoterapia e voltaram 36, acho que são 36 mesmo, né? Revisões sistemáticas, né? E utilizando a música, não estou conseguindo enxergar, mas é um pouco mais. Eu trouxe o daqui para mostrar o seguinte, nem sempre é fácil a gente separar, né? Quando a gente vai ler uma revisão, a gente às vezes, lendo, você consegue, na metodologia, você consegue identificar, mas foi musicoterapia ou foi música? Usou música ou musicoterapia? Às vezes até pelos autores você já sabe que é musicoterapia, né? Então, nós temos vários trabalhos, né, da musicoterapeuta doutora Sharon de Léo, acho que é assim que fala mesmo. E ela tem vários estudos aí na Cochrane, estão lá indexados, né, nessa base de dados de evidência científica. Então, assim, você bate o olho, você já sabe que é musicoterapia, mas quando você vai ler muitos trabalhos, eles não realizaram um processo musicoterápico. E mesmo realizando, fica difícil saber, porque você tem que controlar uma série de variáveis. Então, é um desafio hoje para a gente trabalhar com essas evidências, né? Mas a evidência que nós temos também é o resultado que a gente vê na prática, né? Às vezes você não tem essa evidência comprovada de algum, mas você vê na prática, e isso é muito interessante, né? Aqui algumas evidências, esse aqui eu esqueci de colocar, mas esse aqui, a maioria está num artigo que eu publiquei, eu tentei atualizar esses dados, ainda não consegui, mas a música e a musicoterapia, né? Várias evidências sobre redução de ansiedade, dor, estresse, níveis de depressão, melhora da qualidade do sono, melhora da qualidade de vida, promove satisfação, bem-estar, integração de emoções positivas, reduz o episódio de confusão mental, promove vínculos, sensibilização, diálogo, interação e comunicação empática, contribui com a aprendizagem. Então, nós temos muitos estudos que nos ajudam a utilizar a musicoterapia no SUS ou em outro ambiente com bastante segurança, né? E o que não é musicoterapia, algumas coisas eu já falei, mas se não tem musicoterapeuta, não é musicoterapia, né? O uso da música por pessoas sem formação em musicoterapia pode ser terapêutico, mas não é musicoterapia. A música não é um recurso sem efeito colateral.
seu uso pode ser iatrogênico, pode trazer complicações, né? Às vezes a gente vai usar uma música e o intérprete, quando é uma música cantada, né? Às vezes a música é de um compositor, mas o intérprete é outro, isso traz um desconforto para o indivíduo. Às vezes esse desconforto é necessário, né? Às vezes a gente precisa também trabalhar no processo musicoterápico, mas isso tem que ser feito com muito critério, né? Então, para ser musicoterapia, precisa ter um musicoterapeuta. Aqui, só para vocês saberem, a gente tem as associações de musicoterapia no Brasil, né? Tem aqui o quantitativo. Temos a Associação de Musicoterapia do Espírito Santo, de musicoterapeutas, né? Que tem aí na diretoria Alexandre Araújo, é o pioneiro, um dos pioneiros aí, junto com a Djaldeia, eu falo o nome, Ana Maria Moretson, se eu não me engano, né? E tem também a Solange, tem vários musicoterapeutas aí que foram pioneiros no estado. Temos também a Orliene, Edilene, que é mais recente, o Antônio, que também é graduado em musicoterapia, Dori Edson eu preciso conhecer. Ele foi de uma banca de uma aluna nossa lá na UFES, e até hoje eu não tive o privilégio, a oportunidade de conhecê-lo. Mas assim, Laila também não conheço. Então nós precisamos conhecer a musicoterapia e valorizar os musicoterapeutas. E aqueles que têm desejo, né? Eu vi que a Adriana está aí, né? A Adriana foi minha orientanda de TCC quando ela fazia o curso de música na UFES, já tinha feito o curso de música, e depois fez novamente na UFES, e eu tive o privilégio de orientá-la, né? E eu sempre falava, você precisa fazer a pós, né? Eu fico muito feliz sabendo que hoje ela está concluindo a pós. Isso é muito gratificante, né? Porque acho que é uma sementinha que a gente planta e que vai germinando. Aqui também nós temos o quantitativo de musicoterapeutas no país e temos aqui o percentual, né? A região sudeste, ela tem a grande parte dos musicoterapeutas estão concentrados na região sudeste. E nós temos aqui, só que essa informação ela não é precisa, a gente precisa, na verdade, trabalhar melhor essas informações, que é do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, constam 10 musicoterapeutas cadastrados, né, no nosso estado. Nós não temos só 10, né? Por outro lado, a gente tem aqui o mesmo musicoterapeuta cadastrado em mais de um estabelecimento. Nós temos também profissionais que não são musicoterapeutas e colocam lá no cadastro que são musicoterapeutas. Às vezes não é o musicoterapeuta, às vezes não é o profissional que faz o cadastro, às vezes é um profissional administrativo. Esse cadastro é um cadastro nacional dos estabelecimentos de saúde, públicos, privados, né? Nós temos aqui Vitória, 4, mas na verdade não são 4, que um é de Djaldeia, que está fora do país, está na Rússia, passando uma temporada lá. Nós temos um autônomo, temos 2 em Vila Velha, mas na verdade um é a mesma de Vitória. Temos aqui o CAPS Laranjeiras, que é o que eu conversei com a Adriana hoje. Temos aqui um em Anchieta, que a gente, né, está lá como musicoterapeuta. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer, né, e aproximar esses musicoterapeutas para que a musicoterapia capixaba se fortaleça, né? Às vezes a gente fica preocupado com a quantidade de cursos que tem e tal. Eu não me preocupo com isso, eu acho que a gente precisa ampliar o conhecimento e ampliar também os espaços de atuação do musicoterapeuta. Bom, aqui tem uma linha do tempo, eu não vou me deter em detalhes, né, mas só para mostrar
quando surgiu a musicoterapia no Brasil, em 70, com a especialização no Paraná, depois a graduação no Rio de Janeiro. Em termos de PIX, a declaração de Alma-Ata foi um marco importante. Depois tivemos outros marcos aqui no estado, concurso público, tivemos a atuação da Henriqueta Sacramento como médica responsável pelas práticas integrativas e complementares em saúde de Vitória, que vem aí batalhando pelas práticas já há várias décadas, e nós temos aqui esse desafio a partir da divulgação da política de práticas integrativas e da inserção da musicoterapia. É bom dizer que a musicoterapia ela está inserida na política de práticas integrativas, né? Não é um recurso expressivo, né? Não é um recurso natural, como alguns pensam. Teve até um projeto de lei que queria incluir o musicoterapeuta nas práticas naturais. A musicoterapia não é uma prática natural. E também nós temos determinadas áreas da musicoterapia, determinados campos teóricos, que não necessariamente vão dialogar com esse referencial das PICs, né? Muitas vezes nós temos determinadas práticas que são muito centradas no modelo biomédico. Então, a gente precisa fazer essa observação. Musicoterapia está na política de PICs, mas ela não se restringe à política de PICs. Ela é maior, porque ela está também em outras políticas e ela também tem outros campos de conhecimento que, na verdade, estão mais interligados, por exemplo, com a neurociência, com estudos do campo da biomedicina, do campo desse saber biomédico, né, desses processos mais duros. Então, a gente tem que fazer essa ressalva aí. Competência de definição de recursos... Implantação e consolidação da política. O Ministério promulgou a política e delegou para os municípios. Agora vocês se virem para implantar, né? Então, vocês vão ter que definir... porque o Ministério não concedeu aquela possibilidade, né, de adesão, de estímulo à política, como se deu, né, nas últimas décadas, né? E aí a gente vê o quê? A gente vê uma dificuldade do município, né, nesse contexto atual, de fazer investimentos, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa investir, né? Aproveitando aí agora as eleições municipais, né, vereador, vamos apoiar quem defenda o SUS, quem vai realmente investir na qualidade do serviço público de saúde, que a gente precisa tanto. Então, essa questão é importante para a gente também estabelecer uma articulação política, porque o profissional, ele espera que a associação faça por ele. Não é assim, a gente tem que ser um ator ativo de todo esse processo aí, que envolve não só a musicoterapia, mas as áreas da saúde de uma maneira geral. Então, nós temos vários desafios a serem superados, lutar pela inclusão da musicoterapia nas políticas de saúde do SUS. Na verdade, eu botei inclusão, mas é ampliação, porque ela já está, né? Mas quanto mais o termo musicoterapia aparecer nos documentos ministeriais, é interessante. Então, assim, vamos colocar, se eu estou no município, se estamos organizando a política lá de atenção ao idoso, vamos colocar a musicoterapia na política, vamos colocar lá no documento, não tem musicoterapeuta, mas vamos plantar a semente, né? A gente precisa valorizar, porque o mundo cada vez mais vai precisar de profissionais que trabalhem essas subjetividades, porque os problemas da saúde mental estão se agravando,
a medicina enquanto área de conhecimento, a enfermagem, a medicina, as profissões que são cunhadas nesse modelo biomédico, elas estão cada vez mais impotentes e nós precisamos, então, nos aproximar dessas outras áreas de conhecimento. Ampliar os espaços de atuação da musicoterapia nas redes de atenção à saúde, temos a Rede Cegonha, já temos a musicoterapia na rede de atenção psicossocial, mas vamos ampliar, vamos colocar a musicoterapeuta na atenção primária, nos NASFs, é isso que eu acredito, né? Acredito na utopia, no sonho, sou uma idealista e vamos sonhar juntos, porque sonho que se sonha junto se torna realidade, não é verdade? Então, nós temos aí o projeto de lei que está para ser votado, a gente quer que isso seja realmente aprovado, e a gente sabe que tem outras práticas integrativas que não querem que sejam regulamentadas, então a diversidade no campo das PICs é muito grande, né? Então vamos aí apoiar esse projeto de lei para regulamentação, o primeiro que foi apresentado, né, tinha algumas limitações que foram questionadas e acho que agora esse está no ponto de realmente ser aprovado. E essa sensibilização dos gestores locais para a importância da musicoterapia no SUS. Então, já estou caminhando para o final, a musicoterapia em tempos de pandemia, né, a pandemia trouxe uma série de desafios, né, o isolamento social. O Aventura de Souza Santos, ele questiona esse termo isolamento social, ele prefere usar isolamento sanitário, né? A gente se deparou com o medo do outro, o medo da violência, o medo, né, da morte. Então, esses medos, eles também existiram em outras epidemias do passado. O luto, né? Quantas pessoas estão em luto, a violência intradomiciliar, os quadros de depressão, de ansiedade, o desemprego. Então, a musicoterapia, ela tem uma potência enorme para contribuir nesse campo. E a UBAN, de uma forma bastante proativa, eu confesso que quando eu recebi esse documento preliminar no meu WhatsApp de uma amiga que é musicoterapeuta de Macaé, e a gente ficou assim muito preocupado, né? Porque nós temos uma preocupação com essa coisa do atendimento remoto, do ensino remoto, né? Mas como foi uma medida acertada, né? Então a UBAN, ela publicou esse documento de orientação para uso das tecnologias de informação em caráter experimental, né? E estabelece uma série de critérios. O profissional ele tem que se cadastrar para fazer esse atendimento, tem uma série de orientações, então, caso não seja cadastrado, ele está sujeito a ser denunciado, né, na comissão de ética. Esse período é temporário, foi prorrogado agora até dezembro, né? E ele trata da confidencialidade, da privacidade do equipamento e conexão, interferência do ambiente, iatrogenia, autocuidado. Eu confesso que eu acho que, assim, quem consegue trabalhar a musicoterapia com essas tecnologias, eu considero, assim, uma pessoa bastante ousada, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor André Brandalize e fiquei encantada, né? A sistemática que eles montaram na clínica para não deixar os pacientes sem atendimento é algo assim que realmente merece o nosso louvor, a nossa admiração, porque realmente não é fácil, né? E falar um pouquinho da clínica, né, já que nós colocamos aqui
a clínica ampliada, né, como uma questão importante, né, a clínica é o processo que se dá no encontro entre dois sujeitos singulares e um profissional e um doente, uma equipe e um doente, uma equipe e um coletivo, tendo como esse pano de fundo o binômio saúde e doença. Então, nós temos a clínica tradicional, que é essa clínica, né, que a gente chama de clínica moderna, oficial, porque ela vem com essa racionalidade científica, por isso o termo moderno, que ela tem a doença como objeto de trabalho único, né, desresponsabilizando-se pela integralidade dos sujeitos. Então, todo esse processo de classificar, de raciocínio lógico dedutivo, toda essa questão, ela é muito presente hoje na saúde. Inclusive, eu estou vendo, nesses 30 anos de atuação, né, não só na medicina, mas na enfermagem, eu estou vendo realmente que nós tínhamos avançado e agora nós estamos retornando para esse modelo, né, de consultório. Então, você vê que a produtividade que é cobrada hoje nos serviços de saúde é assustadora. Então, assim, enfermeiro, médico, né, muitas vezes os outros profissionais, eles têm aquela rotina extenuante, não conseguem parar para planejar, para pensar o seu próprio trabalho. Então, isso vem desse modelo, né, da racionalidade e também desse modelo produtivista. A clínica degradada, né, que Campos estabelece, que é quando há essa diminuição teórica e prática dessa potência do exercício da clínica. Então, isso é muito frequente no pronto-atendimento, por exemplo. Você vai num pronto-atendimento, você é tratado a partir dos seus sinais e sintomas e é medicado e vai para casa. Então, não tem aquela continuidade até chegar a um diagnóstico, um tratamento preciso. Então, por isso é chamada de clínica degradada, que ela, na verdade, não cumpre o seu papel. E Michel Foucault, no Nascimento da Clínica, ele vai fazer a crítica contundente a esse modelo, né, da clínica moderna, que tem como foco o desafio, né, de controle dos corpos, o biopoder. Então, é a busca de doenças presentes no corpo. Então, enquanto você não tem um diagnóstico, e é interessante, isso acontece com a gente o tempo todo. Há pouco tempo eu fui ao médico, eu estava com uma dor, né, osteoarticular, e eu queria um diagnóstico, né, e a gente às vezes não tem um diagnóstico. Então, esse modelo da clínica, ele muitas vezes nos mobiliza para querer fazer o vínculo com o diagnóstico da doença. E aí vem a clínica ampliada, né, que foi proposta pelo professor Gastão, que é essa figura fenomenal, essa mente brilhante da saúde coletiva, que vai trabalhar dentro dessa crítica, tanto a essa clínica biomédica, ele faz uma crítica à clínica biomédica, à saúde coletiva, né? E incorpora esses elementos da clínica biomédica, da saúde coletiva e da psicanálise e de outros referenciais. Mas qual é a importância da clínica ampliada, né, proposta por essa discussão que ele faz? É você, primeiro, perceber que o indivíduo, ele não é reduzido a uma doença. Eu sempre falo com meus alunos, meus estudantes de enfermagem, gente, não vamos chamar o paciente diabético, porque eu trabalho com diabetes especificamente, e assim, é cansativo demais. Eles sabem, eles falam, professora, eu não gosto que fala diabetes. Não, mas não é. O mundo inteiro está pedindo para não usar esse termo. Tem revistas, inclusive, que se você mandar um artigo com a palavra diabético, ela recusa. É a pessoa que tem diabetes. É a pessoa que tem hipertensão. Não é hipertenso, não é tuberculoso, não é diabético. Então, a gente precisa repensar esse nosso vocabulário,
Estou preocupada com o horário aqui, já estou adiantando para terminar. Estou meio perdida aqui, 70, acho que eu já ultrapassei meu tempo. Enfim, então, a gente tem campanhas no hospital universitário que assim, me dói o coração, né? É a semana do rim, é a semana do coração. Então, assim, isso às vezes é capitaneado pelo Ministério da Saúde. Há décadas isso vem sendo estimulado, ou pelas associações, né? Gente, será que o rim vai sair andando? Não, é uma pessoa. Então, assim, a gente está numa lógica muito equivocada e a gente precisa refletir. Então, o professor Gastão, ele reforça essa reflexão, que já é antiga, que não é recente, mas ele estrutura esse pensamento da clínica ampliada. Então, a doença, ele usa essa palavra mesmo, está encarnada na pessoa, né? A gente não pode também achar que tudo a saúde coletiva vai resolver, tudo é o social, não. O vírus está aí para mostrar que não. Então, a gente tem um sujeito que tem um contexto coletivo, que tem as vulnerabilidades, nós temos a questão do risco epidemiológico, o vínculo que eu preciso estabelecer para fazer essa clínica ampliada, eu preciso trabalhar em equipe multiprofissional, e aí o professor Gastão ele vai falar que ele não vê muita perspectiva de que a clínica ampliada se dê num ambiente privado, né, dado ao modelo capitalista produtivista que se tem. Então, ele aposta nos sistemas públicos, né, como apostou Campinas, tem o modelo Paideia. Então, esse modelo está aí na saúde mental. Quem trabalha na saúde mental tem muita propriedade também. Então, a Política Nacional de Humanização utilizou a clínica ampliada como um dispositivo, e aí ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva de empoderamento, né, de ampliação desse objeto. É um empoderamento, aumentar a capacidade da pessoa de cuidar de si mesma, né, de autonomia para decidir, de exercer a sua autonomia cidadã, não só em relação à sua saúde, mas em relação ao ambiente que ela vive, que ela mora, a cidade, né, participação nos movimentos sociais. Então, isso vem, esse processo vem passando por uma involução, né? O SUS ele está agonizando muito pelo enfraquecimento, que eu acho que foi muito proposital, né? Intencional também, da participação social no SUS. É interessante na questão do inconsciente, da psicanálise, né, de valorizar o sujeito. O professor Gastão, ele fala um exemplo de uns estudantes, e eu fico lembrando que é o que acontece no nosso dia a dia, na unidade de saúde. Ele fala assim, o aluno chegou para ele e falou assim, professor, eu achei uma família problemática. Aí o professor Gastão falou assim, ah, é mesmo? E a família sabe que é problemática? Porque muitas vezes a gente nomeia, a gente faz um julgamento de valor do outro, sem que aquele outro se dê conta, né? Então, essa é uma forma prescritiva que a gente tem que refletir. Como é que a gente vai conseguir trabalhar com esse sujeito, com uma equipe multiprofissional, estabelecendo um vínculo, uma horizontalidade, que não há, o médico não é melhor que o enfermeiro, não é melhor que o musicoterapeuta, todos são uma equipe, né, no mesmo nível. E como eu vou trabalhar esse entendimento desse sujeito sobre esse seu inconsciente, de que ele tem necessidade de mobilizar mais recursos em prol da sua saúde. Então, esse é o desafio da clínica ampliada, mas também é um encantamento para nós, né, trabalharmos. E aqui, finalizando, né, são algumas experiências com grupos, aqui uma oficina com os estudantes de terapia ocupacional, aqui uma visita domiciliar que eu fiz, né, fui como enfermeira a convite do Michael para avaliar essa lesão por pressão na região sacra, e deparei com uma paciente idosa, uma família em sofrimento, e nesse cantinho aí da parede, eu falei, gente, eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar agora como musicoterapeuta, né? Eu estou como professora no território, e voltei, então,
para cuidar um pouco, levar um pouco a música. Então, aqui o Bombom, o Claudimar é auxiliar de enfermagem, eu esqueço o nome dela, meu pai, que vergonha. Mas é agente comunitário de saúde do território de Consolação e a família, né, a sobrinha e a irmã. Então, fizemos ali alguns momentos. Se vocês observarem, a paciente está com um chocalho-ovo na mão e perguntamos do que ela gostava de ouvir e tal, na primeira visita, né? E aí disseram que ela gostava muito de Roberto Carlos. Então, voltamos com algumas canções de Roberto Carlos, cantamos juntos e realmente foi um momento ali terapêutico, né? Embora tenha sido uma ação muito pontual, mas que foi possível ser realizada no domicílio. Aqui também um encontro musical que nós realizamos, né? Fechando um trabalho com 2 grupos, um de saúde mental e um de pesquisa com pessoas com hipertensão e diabetes, e fechamos esse encontro que durou várias semanas, vários encontros, com esse encontro musical na recepção da unidade de saúde de Consolação. Aqui está a diretora, uma aluna que agora é enfermeira, os pacientes, uma professora e o vigia da unidade. Eu acho essa foto linda, muito linda, porque como a música aproxima, né? E aqui é a recepção da unidade, a paciente passando, alguns passam reclamando mesmo, e a gente tem que deixar reclamar, mas não pode parar de cantar. Eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer de produção da saúde, é uma produção da saúde de um modo diferente. Oficinas com os estudantes de graduação, aqui são os estudantes de música, que a gente tem uma parceria com a professora Juliana, doutora Juliana Colli é uma pessoa maravilhosa, que veio somar com o curso de música da UFES, e temos aqui os estudantes de pós-graduação do Fênix, que me convidaram para fazer uma oficina. Aqui são os estudantes de mestrado e doutorado da professora Marluce, lá do Programa de Saúde Coletiva. Aqui são os alunos da TO. Então, a gente faz um movimento de mostrar o que é a musicoterapia, dentro da universidade e fora. E aqui, fechando mesmo, uma oficina de musicoterapia que nós realizamos no final de 2019, na unidade São Cristóvão, que é a unidade que a gente tem atuado com os estudantes de enfermagem. Eu sou professora de enfermagem, então todas essas ações de musicoterapia eu faço, seja de pesquisa, de extensão, via projeto de extensão ou de pesquisa. Então, realizamos essa oficina com os profissionais de enfermagem para tentar aproximar mais a equipe, né? Então, utilizamos técnicas de recriação musical, utilizamos a musicoterapia receptiva, utilizamos improvisação, utilizamos exploração dos instrumentos, né? Então, foram momentos, assim, de relaxamento, mas também de atividades que iam, durante as atividades sonoro-musicais, a gente ia, então, estabelecendo alguns comandos para que eles pudessem refletir sobre o trabalho em grupo, sobre essa necessidade de melhorar a comunicação. Então, assim, a minha área de inserção maior na musicoterapia tem sido essa, o trabalho com grupos, adultos, idosos, e aí tem aqui a equipe de enfermagem, e finalizando, foi a última oficina que eu fiz, né, junto com os professores do 7º período, que é do estágio, para os estudantes de enfermagem que estavam prestes a ir para o campo de estágio, né, antes do decreto do isolamento sanitário, igual Boa Ventura. E trouxe essa imagem como um pós-lúdio mesmo, né, e aqui o som do silêncio, porque nós, infelizmente, estamos em luto, né, lamentavelmente a Covid levou a nossa querida amiga, professora Luzimar dos Santos Luciano,
uma pessoa, assim, de uma trajetória brilhante na enfermagem, estudamos juntas na graduação, tivemos uma trajetória de mais de 30 anos como colegas de trabalho, amigas, confidentes, então, assim, não dá para passar por essa pandemia sem sofrimento, sem refletir sobre o que nós perdemos, né? Nós perdemos muito, além, né, de alguns direitos que perdemos, né, que estamos perdendo, nós perdemos parte de nós, né, tem ido embora, né? Então eu trouxe essa imagem, né, como uma forma de lembrança, né, de estar sempre lembrando em homenagem à memória dela, do que ela representou para todos nós na universidade, e também pelo seu pioneirismo nas PICs, né, a professora Luzimar, lá nos idos dos anos 80, quando era estudante, junto com a professora Valmira dos Santos, com a professora Édla Brindetti, né, com outros colegas, no ambulatório de lombalgia do hospital, né, trabalhou com técnicas inovadoras para a época, né, de equalização do estresse, usando imagens guiadas, música, usando, não era um método de IAM, na verdade, eram técnicas que elas utilizavam para equalização do estresse e relaxamento. Então, tá doendo muito. E aí eu trouxe, finalizando mesmo, né, essa frase de Pedro Casaldáliga, quem não compartilha a dor, como irá compartilhar a esperança? Então, essa imagem aqui também representada por várias vítimas dessa pandemia, e que a gente possa colocar à nossa disposição aí os nossos conhecimentos da musicoterapia, de outras áreas, para diminuir um pouco o sofrimento aí das pessoas.